Judá já comprou um celular, Samuel? Ele foi lá buscar agora. Amém. Agora? Ele comprou Porra. pelo LX mesmo. Amém. Qual Amém. barco ele foi? Ele foi lá no Sumaré. Quem tá aí com você, Ju? Quem tá aí com você, Sam? Eu e Pedro. Ah, tá. Pai do seu irmão Pedro. Pai do seu irmão Pedro. Então tá bom. É que ele tá meio ocupado aqui no celular aqui. É isso aí. E esse cachorro latindo aí é o Bart, né? Irmão Marcos, ora por nós para a gente poder começar a aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por nos trazer aqui de novo. Muito obrigado por essa nova semana que se inicia. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie, que o Senhor abençoe a aula de hoje, que o Senhor abençoe o pastor Lucas, que ele possa ser um instrumento do Senhor para trazer para nós as verdades bíblicas e que o Senhor abençoe a aula de hoje, que a nossa mente possa se abrir e que os frutos dessa aula possam ser colhidos, Pai. Pensando que espalhar o conhecimento para cada vez mais pessoas. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou falar aqui, qualquer coisa vocês mandam no chat. Aviso número 1, irmãos. Essa aula é a aula 2 de 3. O que é isso? Segunda-feira que vem, nós concluiremos o Novo Testamento. E aí, só tem 3 alunos na turma de Novo Testamento. Então, os irmãos, por favor, entrem na turma, façam as atividades. Tem pessoas que estão muito atrasadas enquanto nas atividades. Nós estamos na terceira matéria e tem pessoas que não entregaram atividade nenhuma. Ok? Muito bem. Segundo aviso, irmãos, possivelmente eu devo mandar o link de um novo grupo de teologia. Por quê? Porque tem muita gente lá no grupo que não está efetivo no curso, não está acompanhando as aulas, não está assistindo, e eu preciso saber quem vai continuar de verdade para poder dividir as equipes para a gente fazer atividades mais profundas, certo? Terceiro aviso para a aula de hoje, segunda-feira que vem, é Tira Dúvidas. Eu vou mandar um link sobre dúvidas do Novo Testamento e nós vamos trabalhar dúvidas no Novo Testamento. Nós teremos uma aula bônus, que é a 4ª aula desse mês, próxima segunda, 13, dia 20, que é uma aula aberta. O que é aberta? Temas gerais. Eu vou mandar na semana que vem. Tudo que quiser perguntar dentro dessa teologia, dentro das matérias que nós vamos ver, para a gente poder dar aquele resumão teológico gostoso. Muito bem, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender sobre os partidos no tempo de Jesus. As correntes filosóficas, as posições teológicas que tinham no tempo de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, existe uma frase muito interessante. Existe um filme animado da DC chamado Flashpoint, ou Ponto de Ignição do Flash, que o Flash volta no passado, e ele voltando no passado, ele muda as coisas para salvar a mãe dele e ele destrói o mundo. O Batman morre, o pai do Batman, que é o Batman, o Aquaman briga com a Mulher Maravilha, e um escardel terrível. E aí que o Cyborg vai procurar o Batman para poder salvar o mundo do Aquaman, né? Do Aquaman. E aí o Batman diz assim: eu não vou me aliar a alguém que tem a moral de um escoteiro, que enxerga o mundo como escoteiro. O que é enxergar o mundo como escoteiro, irmãos? Por exemplo, existem pessoas que veem a vida
numa simplicidade terrível. E eu vou explicar para vocês. Nós temos que ser simples. Simplicidade e felicidade andam de mãos juntas. Então, por exemplo, no meu modo de viver, eu tenho que ser o mais simples possível. Mas no meu modo de pensar, eu tenho que lutar para tentar pensar tanto na vida quanto na palavra de Deus em toda a sua complexidade. Existem pessoas que fazem o contrário. Eles vivem de maneira difícil e pensam de maneira simples. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês, por exemplo, normalmente quando você vai tratar com um ateu vive uma vida, uma filosofia simples. Qual que é a filosofia simples? Deus, o mal. Deus tem que acabar com o mal. Só que ele não leva em consideração que entre Deus e o mal existe um espaço de liberdade humana e que talvez para Deus acabar com o mal tem que acabar com ele mesmo. E a misericórdia de Deus entra impedindo esse jogo de destruição. Ele tem um pensamento simples das coisas e vive uma vida complexa. Por exemplo, existem pessoas que para cada problema dão uma solução, para cada solução dão um problema. Eles pensam de maneira simples e vivem de maneira complexa. Por exemplo, nós precisamos, sei lá, nossa, pastor, eu estou com dor no braço. O irmão caiu? Não. Vão ao médico. Eu não quero ir no médico. Toma remédio. Eu não quero tomar remédio. Cara, descansa. Eu não quero descansar. Existem pessoas que complicam a vida. Ele não procura solução. Ele sempre procura problema. A pessoa não olha para a solução, olha para o problema. Então, é uma maneira muito ruim de viver. Então, o que a gente faz? A gente vive de maneira simples, eu cumpro com as minhas obrigações, eu busco o Senhor, eu tento olhar sempre do lado positivo e penso de maneira complexa. O que isso tem a ver, meus amados irmãos, o que isso tem a ver com o tema de hoje? É porque existem pessoas que chegam assim e leem o Evangelho e vê Jesus falando um monte de coisa e perguntam, mas por que Jesus falou isso? Oh, mas por que aquilo? E não entende que o Senhor estava numa sociedade terrivelmente complexa. Terrivelmente complexa. Os partidos que eu vou falar agora, irmãos, são oriundos do período que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos os períodos interbíblicos de várias movimentações políticas globais, e agora nós vamos ver alguns partidos, algumas linhas filosóficas oriundas deles. Amém? Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Sim? Tranquilo? E existem pessoas que põem complexidade em coisas que não deve pôr. Por exemplo, não deve ter complexidade na pregação do Evangelho. Eu devo estudar para pregar cada vez mais profundo. Mas Jesus mandou ir pregar, eu tenho que ir pregar. Não existe complexidade em orar. Não existe complexidade em orar. Não existe complexidade em ser santo. Existe complexidade em entender os meus problemas, mas não tenho que pôr dificuldade onde não tem. Então tá bom. Vamos lá. Vamos fazer um chat aqui. Eu quero ver quem consegue acertar 5 partidos que existiam no tempo de Jesus. Pelo menos 5 partidos que existiam no tempo de Jesus. Você pode abrir o microfone e falar, ou você pode digitar. Existem mais de 5, mas vamos ver quem enxerga 5 pelo menos. 5 partidos no tempo de Jesus, vamos lá. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. 5 partidos ou 5 linhas filosóficas no tempo de Jesus? Vamos ver? Quem tenta? Dá um exemplo. Se eu der um exemplo, eu entrego. Enos chutou aqui 3. Beleza, Enos? Muito bom. Eu citei alguns na aula passada. 3. Vamos ver quem consegue completar o dia. Herodianos, saduceus, zelotes, fariseus, sendo palmas para Samuel. Samuel esbagaçou aqui. Você procurou no Google, Samuel? Não, mas um desses aí foi uma colinha aqui de um parceiro meu. Pedrão colando. Então vamos lá, irmãos.
Tem esses e outros. Então vamos começar por ordem de fama. O primeiro partido é o partido dos fariseus. Os fariseus, vamos lá. Vamos lá. Os fariseus ganharam preeminência no período do Segundo Templo. Os babilônios destruíram o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém pelo rei Salomão, 587 anos antes de Cristo. O tempo que se sucedeu após os judeus retornarem do exílio babilônico ficou conhecido como o período do Segundo Templo. Nesse tempo, os gentios, os gregos e romanos tentavam constantemente mudar os costumes e a religião dos judeus. Religião essa que adorava o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os fariseus foram um grupo que surgiu com a missão de preservar os judeus dessa ameaça iminente, de não permitir que a idolatria contaminasse o povo de Deus. O nome fariseu deriva da palavra hebraica que significa separar. Os fariseus eram extremamente zelosos pela lei de Moisés, mas eles também se consideravam os guardiões das tradições orais que os anciões desenvolveram por gerações. A tradição oral interpretava a lei de Moisés. Então, vou dar um ponto aqui para os irmãos antes de a gente continuar lendo aqui o comentário. Ô, irmãos, houve uma instituição religiosa que foi criada na Babilônia e foi difundida por toda a Judéia, por toda a Galileia, por todo o povo. Qual instituição foi essa? Na substituição do templo, eles inventaram uma instituição que varreu séculos e existe até hoje. Alguém sabe dizer que instituição é essa? Alguém sabe me dizer? Sinagogas, isso mesmo, menos. As sinagogas foram criadas. E a sinagoga vivia em torno de um único livro, que era a Torá, os profetas, os cânticos, os escritos, ok? E durante as pessoas que conseguiam ler e interpretar a Torá ganhavam relevância. E um desses grupos que ganharam relevância foram os fariseus. Eles tiveram um papel muito importante nesse período interbíblico, porque eles zelavam pela lei, zelavam pelas regras que estavam escritas. Só que tem um detalhe, eles também se achavam portadores da tradição oral, dos segredos que não estão no papel, mas estão na língua, que não foram deixados na lei, mas são comentários, interpretações da lei. E aí estava o problema. Irmãos, existe uma ideia muito grande de que Jesus seja de tradição farisaica. Existe uma ideia muito grande de que a educação de Jesus, que a criação de Jesus esteja muito próximo aos fariseus. Por quê? Porque foram os fariseus que criaram o modelo dúbio de mestre da lei, o modelo dual de mestre da lei. O que é isso, irmãos? A pessoa tinha uma profissão e era mestre da lei. Ao mesmo tempo, um exemplo bem simples disso, irmãos, é Jesus. Jesus, ele era carpinteiro, e a primeira vez que relata que ele foi na sinagoga, em Lucas capítulo 5, as pessoas deram um livro da lei para ele. Jesus não havia realizado nenhum milagre até aquele momento. Até aquele momento, Jesus era tido como Jesus, filho ben José, Yeshua ben José, Jesus, filho de José. E as pessoas dão um livro para ele. Por que dão um livro para ele? Porque viu uma unção em Jesus? Não, porque Jesus tinha uma posição de destaque na sinagoga de Nazaré. Ok, irmãos? Quem é o outro que tem esse mesmo formato? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu de fariseu, como ele mesmo fala. E existe um detalhe importante. Ele era construtor de tendas. Mesmo que ele era aspirante a um lugar no Sinédrio, ele ainda era fabricador de tendas. Então, irmãos, essa ideia é uma ideia que a gente tem que ter. É claro que no contexto comum da Bíblia, no contexto normal da igreja, você falar que Jesus era um fariseu, isso é muito ofensivo, porque
Os fariseus tomaram somente o título de coisas ruins, Mas nós vemos aqui, eles guardaram profundamente, meus queridos irmãos, eles guardaram profundamente a lei. Só que existe um problema, eles acrescentaram algo. Os irmãos estão entendendo aqui, em nome de Jesus? Até aqui tranquilo? Certo? Amém? Muito bem. É por isso, meus queridos irmãos, que por mais que alguns temas sejam desconfortáveis, por mais que alguns temas sejam difíceis, eu sempre deixo muito claro como pastor, os irmãos têm que ter essa ideia profunda, irmãos, muito clara mesmo, a diferença entre o que a Bíblia diz, a minha opinião e a minha experiência. Os irmãos sabem muito bem, eu sou de tradição pentecostal, eu acredito profundamente que os dons são para o nosso tempo. Eu gosto de um culto movimentado, com barulho, eu gosto, mas existe uma coisa muito grande. Existe o que a Bíblia diz, existe a minha opinião, existe as minhas experiências. Eu não posso converter as minhas experiências em lei, porque senão eu torno um fariseu. Os irmãos entenderam isso aqui? Em nome de Jesus Cristo? E aí, meus amados, aqui não é para pedir menos, aqui é para pedir mais. É por isso que nós temos que ler a Bíblia várias vezes, para eu ter a certeza que eu não estou deixando passar nada. Nós não temos o direito de deixar passar nada. Ah, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Calma aí. Você nunca viu ou não tem? Essa é a pergunta que tem que ser. Eu tenho que ter a certeza de dizer, não existe nada disso na Bíblia. Não existe nada disso na Bíblia. Essa deve ser a nossa função como protetores da lei do Senhor. Certo? E por isso que nós estamos aqui estudando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E, por exemplo, irmãos, o que servia a tradição oral? A tradição oral servia para interpretar a lei de Moisés. E aqui tem um exemplo. Por exemplo, a lei diz para guardar o sábado. A lei diz para guardar o sábado. Então, os judeus não deveriam trabalhar no sábado, dia separado para o Senhor. Pronto. Essa é a lei do Senhor. Mas o que poderia ser considerado trabalho e o que não poderia ser considerado trabalho? A tradição oral preenchia esses detalhes que a lei de Moisés deixou vazia. E aqui, irmãos, existe um ponto. Aqui a gente tem que colocar supostamente deixou vazia. Supostamente deixou. Porque a Bíblia deixou o que precisava ser dito foi dito. Só que existem pessoas que têm a necessidade de criar informações. Então, beleza, Deus falou assim, não trabalhar no sábado. Então, o que eu definisse como trabalho, eu não deveria executar. O que eu não definisse como trabalho, eu não deveria executar. Mas cada um tinha que copiar a consciência do outro. E aí veio uma série de tradições. O problema que ocorria era que a falta de entendimento dos fariseus em compreender a lei deveria ser balanceada pela misericórdia. A própria lei previa que deveria ser interpretada assim. Então, saberás, pois, que eu sou o Senhor teu Deus, Ele é Deus poderoso, fiel, que guarda a aliança, e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e conhecimento mais do que os holocaustos. Oséias 6:6. Então, a lei deveria ser interpretada com misericórdia. E aqui, irmãos, eu vou pegar um erro que as pessoas, que normalmente as pessoas que são legalistas têm. Isso várias igrejas, não só os adventistas, mas neopentecostais têm muito disso também. Eles dizem, não, o problema não está na lei, o problema é que eles guardavam a lei sem misericórdia. Se eu guardar a lei com misericórdia, eu estou certo. O raciocínio é até verdadeiro, mas eu não conheço ninguém que tentou viver uma vida santa pela lei que não se tornou farisaico.
que não se começou a colocar peso sobre peso. Por isso que, como já foi ensinado lá no Antigo Testamento, nós já tivemos uma aula sobre isso, nós vivemos pela lei do Espírito, pela lei do Novo Testamento. Amém? Amém? Glória a Deus. Tranquilo? Aqui? Tranquilo? Sim, não, não? Muito bom. Dessa forma, os fariseus tentavam definir regras para os aspectos da vida cotidiana, no período do segundo templo. Um exemplo, quantos metros uma pessoa poderia andar no sábado, sem ser considerado como trabalho? Os intérpretes da tradição oral decidiram que uma pessoa poderia andar no sábado 2.000 côvados, 914 metros. Isso ficou conhecido como a jornada de um sábado. E aí tem um versículo, então voltaram para Jerusalém no Monte da Oliveira, o qual estava perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. Mas vem cá, onde que eles tiraram esse valor? E aqui, irmãos, nós vamos ver que os fariseus tinham a ideia de que muita gente tem pegar uma parte do texto isolado e converter essa parte do texto em uma lei. Por exemplo, quando os hebreus carregavam a Arca da Aliança pelo deserto do Egito, Deus ordenou que o povo andasse 2.000 côvados atrás da arca. Lendo esse texto, os fariseus decidiram que estavam mostrando o quanto uma pessoa poderia andar no dia de sábado, sem que essa caminhada se constituísse trabalho. Como é fraca e desprovida de bom senso essa interpretação. Daí, irmãos, vem algumas interpretações que nós temos hoje. Por exemplo, um exemplo bem simples que a gente já viu, tocar no manto. Por que você está tocando no manto? Eu estou tocando no manto porque a Bíblia diz lá que a mulher tocou no manto. Eu vou fazer a campanha das 7 voltas de Jericó. Mas por que você está fazendo? Porque a Bíblia diz que Josué e os israelitas deram uma volta. Eu vou fazer a campanha derrubando gigantes. E espiritualmente eu vou girar a minha funda espiritual e vou arremessar a pedra. Se os irmãos nunca fizeram isso, irmãos, parabéns, vocês estão livres. Infelizmente eu já fiz, né? Não tenho vergonha do meu passado, sei que isso me fez chegar até aqui hoje, mas fiz. Beleza, vamos lá. Tem base bíblica? Tem base bíblica, só que a interpretação é totalmente equivocada, completamente equivocada. E os fariseus pegavam esses equívocos para poder interpretar, para poder preencher os supostos vazios que eles viam na lei. Os irmãos estão entendendo? Muito bom. Até aqui tranquilo? Glória a Deus. Sim. Qualquer coisa os irmãos falam, viu, irmãos? Pergunta, manda no chat. Vamos lá. Aqui. Aqui tem o seguinte, algumas tradições são boas, deixadas para o povo de Israel, porém algumas delas eram deliberadamente mandamentos de homens. Por exemplo, outra tradição, que era mandamento de onde? O Kobá. A pessoa dava uma oferta e dizendo que o ofertando estava livre de ajudar os pais, né? Aqui, o Senhor Jesus quebra um monte de tradições. Por exemplo, em João capítulo 9, ele cura um cego, e aí ele faz 3 coisas erradas, segundo a tradição farisaica. Coisa número 1, ele cura no sábado. Curar no sábado era errado, porque curar é serviço de médico, e médico não podia curar no sábado, certo? Ok? Não podia curar no sábado. Ô, irmão, só um comentário aqui. Vocês acham isso um absurdo? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. É por isso que eu sou dispensacionalista. No tempo da reforma, irmãos, do grande avivamento, de Jonathan Edwards, de tantos santos, de John Wesley, entre outros, quando a igreja era muito poderosa em alguns lugares nos Estados Unidos, o médico não podia fazer o parto no domingo. Os irmãos acreditam num negócio desse? Então, assim, não podia fazer o parto. O irmão de John Wesley, Samuel Wesley, é expulso da paróquia dele porque ele impediu um médico de atender uma mulher enferma pelo um zelo desnecessário
do dia do Senhor, ok? Hoje nós vamos à escola bíblica dominical, glória a Deus, mas o missionário, o jornalista inglês que começou a escola bíblica dominical foi rechaçado ferrenhamente, porque no dia do Senhor ele estava trabalhando, ensinando as crianças a lei. Então, irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente fala dos fariseus, o espírito que estava sobre eles pode estar sobre nós. Então, eu invento um monte de tradições, achando que sou santo, que sou mais santo que os outros, e, na verdade, eu estou simplesmente me enganando. Então, aqui, existem 3 problemas. Qual que eram os problemas? Jesus faz serviço de médico no sábado. Jesus faz lama no sábado, porque é pecado fazer barro no sábado. E Jesus manda o cego andar e se lavar. E o fato do cego ir até o tanque de Siloé e voltar dá mais do que um caminho de um sábado, certo? E aí o próprio comentarista diz aqui que existe um problema lógico, porque as crianças eram circuncidadas no sábado, faziam pequenas cirurgias no sábado, e ninguém dizia que a lei era quebrada. Então, irmãos, os fariseus tinham um suposto grande zelo pela lei de Deus, mas uma parte dele, com falso zelo, se desviavam de Deus. Eles examinavam a lei nos seus mínimos detalhes, mas não conseguiam enxergar o que a lei diz, o amor ao próximo. Deste amor dependia toda a lei e os profetas. Então, meus amados irmãos, nós podemos ter tradições, nós podemos ter costumes, mas eu tenho que entender profundamente, que os meus costumes e as minhas tradições não são em nada superior ao mandamento do Senhor. E eu não posso fazer insinuações levianas. Então, existem pessoas que insinuam terrivelmente, como é uma insinuação. Por exemplo, eu conversando com alguns irmãos, eles dizem assim, olha, ninguém precisa guardar os mandamentos, mas quem ama sacrifica. Então eu dou uma fisgadinha de dizendo que quem não vive como eu vivo é fariseu. Por exemplo, eu sou de tradição assembleiana e algumas coisas, por exemplo, eu tinha uma ideia muito ruim de crente que jogava bola quando era criança, porque eu aprendi que jogar bola era pecado, certo? Então, eu tinha esse pé atrás, então, ok? Então, mas eu aprendi assim, depois eu fui me despindo, me libertando, né? Eu não andava sem social no culto, eu acho o social muito bonito, muito decente. Na verdade, com o passar do tempo, é muito bom que os irmãos aprendam a se vestir melhores a cada dia, né? Mas eu tinha esse apego, e todos nós temos apegos, e esses apegos têm que ser libertos pelo sangue de Jesus. Nós temos que estar presos ao evangelho de verdade, ok? Sem dar vazão à liberdade, ok? E esses falsos fariseus foram capazes de perceber que aqui, muito bom. E esses falsos fariseus foram capazes de perceber que Jesus era a lei de Deus encarnada. E a lei de Deus se tornou carne, veio em forma humana. Os falsos fariseus estavam diante da perfeita revelação da lei, que estavam tentando ensinar como deveriam interpretar a lei, porque ele mesmo era a lei, mas ainda assim alguns queriam matá-lo. Digo isso mais pela liderança. Estes sim queriam matar Jesus, porque para ser justo, nem todos os fariseus rejeitaram Jesus. De fato, muitos se tornaram discípulos de Yeshua, mas a lei deveria levar o amor e o amor ao próximo, mas eles não viram nenhuma das duas. A relação de Jesus com os fariseus deve servir de lição para nós. Se o nosso zelo por Deus estiver nos levando ao ódio contra o nosso próximo, então nós estamos entendendo e seguindo a Deus. Não estamos entendendo e seguindo a Deus como deveria. Esses dias, irmãos, eu me peguei refletindo. Eu encontrei uma pessoa que eu considero hoje uma pessoa decadente na fé. Encontrei na lotação ele, cumprimentei ele,
E quando eu desci da lotação, meu coração se encheu de um sentimento tão ruim. Eu falei, meu Deus, é, eu não posso, eu não posso deixar esse sentimento reinar no meu coração. O irmão abandonou muita coisa do que acreditava, o irmão abriu mão de muitas verdades que pregava. Ele está vivendo uma vida bem complicada, mas isso não deve ser passível do meu asco, da minha repulsa contra ele. E às vezes, irmãos, eu fico muito assim nervoso quando o crente abre a boca para falar assim, macumbeiro, homossexual, adúltero, crente fraco, vazio, e põe títulos tão fortes nos outros. Eu falo assim, mas é o seu coração, a sua preguiça, a sua dissimulação, você não se incomoda, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, irmãos. O evangelho nos deve fazer odiar o pecado. O evangelho nos deve fazer odiar a nossa carne, mas o evangelho não deve nos fazer odiar ninguém. Odiar ninguém. E o evangelho nos propicia cortar relacionamentos com algumas pessoas, mas deixando a porta aberta para que eles se convertam. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Certo? Muito bem. Então, vamos a uma questão importante sobre os fariseus. Os fariseus tinham duas coisas muito boas neles também. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles acreditavam no mundo vindouro, certo? Então eles tinham essa percepção de eternidade muito bem enraizada neles, certo? O segundo partido que eu quero comentar com os irmãos é os fariseus, os saduceus. Aqui quem disse é Flávio Joséfo. Os fariseus transmitiam um legado de muita observância por meio dos pais, que não são escritas na lei de Moisés. E por essa razão é que os saduceus as rejeitam e dizem que estimamos as observâncias obrigatórias que não estão na palavra escrita, mas não deve considerar o que é derivado da tradição dos nossos antepassados. A respeito dessas coisas é que grande disputa e diferença surgiram entre eles, enquanto os saduceus são capazes de persuadir ninguém, exceto os ricos, e não a subvertem a população, mas os fariseus têm a multidão ao seu lado. Então aqui, irmãos, nós temos outra linha, que é a linha dos saduceus. Flávio Joséfo, irmãos, ele escreve o livro A História dos Hebreus, um livrão grande, interessante, só que tem que entender que existem falhas lá em Flávio Joséfo. Eu vivi uma época que as pessoas se empolgavam tanto com Flávio Joséfo que só queriam pregar Flávio Joséfo. Eu não sei se os irmãos passaram por essa fase, mas, nossa, havia quase que uma idolatria em relação a Flávio Joséfo. Tinha que citar Flávio Joséfo, tinha que comentar uma história que Flávio Joséfo tinha dito, e um negócio assim, era bem cansativo, sabe, na verdade. Tem um texto de Flávio Joséfo que conta de Moisés e as serpentes voadoras, depois os irmãos olham lá. Mas a gente tem que levar em consideração que o Flávio Joséfo nunca se converteu, ele era um historiador, e a maior parte dos historiadores dizem que Flávio Joséfo escreveu a história dos hebreus por peso na consciência. Por que peso na consciência? Alguém sabe me dizer? Por que a obra de Flávio Joséfo pode ser sido motivada por rancor? Por rancor não, por pesar, arrependimento. Alguém sabe me dizer por quê? Se eu não me engano, fazia parte de uma das seitas, que eu acho que era dos Zelotes, contra os romanos, e eles fez parte daqueles ataques dos romanos e tudo, e depois ele acabou se virando pro lado dos romanos e se unindo a eles e tal, e depois ele pesou a consciência por ter se virado contra o povo judeu, né? Se aliado. Isso, ele era um judeu que se romantizou, se tornou romano, isso mesmo. A história é essa. É tanto que ele tem um nome romano, que eu não lembro o nome dele, e depois de muito tempo que ele adota novamente o nome judeu e coisa. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com a escrita dele, mas tem evidências muito importantes, muito interessantes lá. É um bom livro histórico.
E aqui, irmãos, dá para a gente ver que Flávio Josefo ele era mais simpático aos saduceus ou aos fariseus. O que os irmãos acham? Nesse pequeno texto, a simpatia de Josefo estava onde? Nos saduceus ou nos fariseus? Para os seus? Vamos lá, olha aí, irmãos, o texto. Vamos ver aí. Onde que está a simpatia dele? Esse texto revela que ele tinha uma simpatia. Onde que estava a simpatia dele? Onde que ele se engraçava mais? Com os fariseus. Por quê? Que ele diz que os fariseus guardavam a lei, que os saduceus achavam que não precisava de tudo isso, que o povo estava do lado dos fariseus e os saduceus não conseguiam persuadir ninguém, exceto os ricos. Certo? Então, se fosse hoje, irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui. Se fosse hoje, irmãos, com todo respeito, existem santos que estão lá, mas se fosse hoje, os fariseus, com todo respeito, está dando um exemplo no contexto brasileiro, tá? Os fariseus estariam bem perto de uma Deus e amor, assim, lá onde o cristão não pode ser soldado, que o cristão tem que usar sempre manga comprida, certo? E os saduceus? Os saduceus estariam bem perto, assim, de um Ed Renekiewicz, perto de um, me ajuda o nome daquele barbudo louco, o barbudo louco era o, meu Deus do céu, o que era reverendo da presbiteriana, Jesus, que grava uns vídeos lá, Caio Fábio, isso. Os saduceus, os fariseus estariam na linha extremista da coisa, os adventistas, os fariseus e os saduceus estariam numa linha muito aberta, muito flexível. Eu não sei a igreja, mas dizia o seguinte: eu posso ter relação sexual se eu vou casar, certo? Então essa é a noção. Os saduceus, os fariseus eram muito povão, os saduceus eram elitista. Os fariseus gostavam da lei, à risca, mais as tradições. Os saduceus diziam que a lei podia ser interpretada de maneira flexível. Os fariseus acreditavam na eternidade. Os saduceus, não. Morreu, acabou. Vamos lá. Da onde que vem o termo saduceu? Os saduceus, como explicado anteriormente, se intitulavam como discípulos de Zadok, o primeiro sumo sacerdote do templo do rei Salomão, que havia construído. Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, Zadok é Saducou. Os saduceus, portanto, tinham descendência sacerdotal e se apegavam ao entendimento literal das Escrituras, sem levar em conta possíveis interpretações. Rejeitavam a lei oral dos fariseus. Os saduceus pertenciam à classe aristocrática, a camada mais rica da sociedade judaica, e detinham um poder político que vinha desde a época dos macabeus. Vamos lá, irmãos, o que ocorreu? Os macabeus fizeram guerra, os macabeus venceram, os sacerdotes ganharam mais poder ainda do que já tinham, e os saduceus pegaram essa onda. Quando foi estabelecida a dinastia dos Asmoseus, sua descendência sacerdotal também conquistou o poder político em Israel. Eles se tornaram helenizados e corruptos. Os saduceus se mostraram alarmados diante do vulto de Jesus, considerando uma figura ameaçadora, quando notaram que ele poderia ser a causa deles perderem a sua posição e segurança, conforme se vê, por exemplo, quanto à purificação do templo. Então, os fariseus, irmãos, quando Jesus começou a pregar, os fariseus já mostraram resistência logo de cara, porque Jesus interpretava a lei de uma maneira diferente. Jesus só foi incomodar os saduceus, irmãos, quando ele começou a ficar famoso, que ele disse: se esse homem se tornar rei e fazer para nós uma revolução, a gente perde o poder. Então ele começa a nos incomodar. E aí, irmãos, vem o problema. Foi que eles resolveram agir, violentando as suas convicções doutrinárias e a sua aversão aos fariseus. Saduceus se aliaram aos fariseus
para combater o inimigo comum. E ambos os partidos colaboraram no aprisionamento e julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo. Os dois eram rivais eternos, e se uniram para poder acabar com Jesus Cristo. Certa vez eu vi uma situação que eu fiquei assim, pessoas que brigavam o tempo todo se uniram para fazer o mal junto. Irmãos, a bondade une, mas o mal une com uma capacidade terrível. Por exemplo, a gente consegue se unir dificilmente para orar, mas facilmente a gente se une para falar mal dos outros. É ou não é? Pois é. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente começa uma conversa até santa e acaba pecando. Então os saduceus tinham esse problema. Os saduceus não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles eram bem incrédulos com as coisas espirituais. Muito incrédulos. Os irmãos entenderam os saduceus aqui? Fariseu e saduceu, tá tranquilo? Tá tranquilo? Amém? Então vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Os sacerdotes se confundem um pouco com os saduceus, mas tem uma classe diferenciada. Vamos lá. No primeiro século em Israel, não havia separação entre o problema político, sistema político e religioso. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém não somente comandavam a vida religiosa da nação, mas também eram governantes e juízes. Herodes, que era ele mesmo um pau mandado de Roma, tinha seus próprios paus mandados instalados dentro do sacerdócio judaico de Roma. No primeiro século, época de Jesus, a eleição do sacerdote era um processo mais político do que religioso. Tem um filme de Jesus que retrata muito bem isso aqui, irmãos, que a Caifás fica terrivelmente irado com Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era um sacerdote que tinha uma grande chance de ganhar o título de sumo sacerdote. Só que Nicodemos acaba sendo, como eu digo, acaba sendo convencido pelas ideias desse carpinteiro maldito de Nazaré. E Caifás fica nervoso com ele, dizendo que ele é um fraco, de mente fraca. Então, irmãos, houve muitas tramas políticas, né? Entre essas tramas políticas, existe Jesus falando para os israelitas, dizendo que vai cobrar do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto dentro do templo. Nós não temos menção do Antigo Testamento que sacerdote foi morto dentro do templo, mas havia essa rixa política dentro do sacerdócio. E ficamos ligados, viu, irmãos? Se você está numa igreja que não tem maneiras claras de instituição de obreiros, que não tem maneiras claras de ordenação, que tudo é um movimento político, mais político do que religioso, pula fora, viu, meu irmão? Se você precisa estar bem com o sistema para poder fazer a obra do Senhor, pula fora. Vamos lá. Os romanos queriam que o sacerdote apoiasse a ocupação romana. E Herodes fez com que o desejo de Roma fosse cumprido. Entretanto, seria injusto dizer que todos os sacerdotes eram corruptos e simpáticos a Roma. De fato, muitos deles eram contra e deram suporte à rebelião contra os ocupantes da Terra Santa. Mas, sem dúvida, aqueles que ocupavam os postos mais altos estavam coligados com Roma. Nós vemos evidências dessa maldade e também do medo de Roma nos evangelhos. Vamos lá, irmãos. Olha lá. Qual as evidências que nós temos aqui? Deixa eu passar. Passou demais. Olha lá. Muitos, pois, dentre os judeus tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes fariseus formaram o conselho, dizendo: que faremos? Portanto, este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o lugar e a nação.
Ó a preocupação deles com Roma. Mas eles brandaram: tira, crucifica, disse Pilato. Hei de crucificar o vosso rei. E responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão a César. Irmãos, essa frase aqui era uma frase muito importante para adorar a Deus, né? Mesmo ele cego. Mas eles eram subservientes a Roma. Fala de certo, relata seus textos que os sacerdotes chegaram ao ponto de autorizar um sacrifício diário ao imperador no templo dos judeus. Isso de uma forma de angústia contínua do povo judeu. No conflito ocorrido mais tarde entre judeus e romanos, o cessar do sacrifício diário a César foi considerado um ato de guerra e motivou a destruição de Israel. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo. Para ficar bem com o rei, dentro do templo do Senhor, era feito um sacrifício a César. Em um momento eles cansaram disso e foi declarado guerra. É por isso, irmãos, que nós temos que aprender uma questão. Alguns dos irmãos serão líderes. Alguns dos irmãos cuidarão de igrejas, de rebanhos, de ministérios. E, irmãos, na nossa chamada, nós não podemos ter brecha para o pecado. Uma concessão para o pecado, uma concessão para agradar o povo em decorrência da santidade de Deus pode se virar contra mim e me destruir. Foi o que aconteceu aqui. Vamos lá, os sacerdotes viviam um luxo além do que um cidadão comum podia alcançar. Eles tinham um estilo de vida esbanjador, graças ao imposto que cobravam no templo. Imposto esse que todo judeu era obrigado a pagar. Richard, no seu livro A Mensagem do Reino, descreve que os sacerdotes descobriram sobre as condições de vida dos sacerdotes no tempo de Jesus. Irmãos, você sabe o que é ostentação? Ostentação era o que os sacerdotes faziam, sabe? Aqui, ó, impressionantes achados arqueológicos de suas residências em Jerusalém. Aqui. Mostram quão elegante esse estilo de vida deles se tornou. Uma estrutura espaçosa, sem dúvidas mansões que os arqueólogos descobriram nos anos 70. Nós podemos ter uma pista do estilo de vida esbanjador com um piso feito de mosaico florido nas recepções da sala de jantar, decorados, esculpido nas paredes e com uma riqueza de louça, copos, tampas, mesas, pedras e outros móveis no exterior. Irmãos, enquanto a maior parte do povo não tinha uma capa para se vestir, os sacerdotes ostentavam. E de onde que vinha esse dinheiro, irmãos? Era do dízimo das ofertas? Não. Eles acrescentaram mais impostos e recebiam de Roma também, tá, irmãos? Mano, os sacerdotes se esbanjavam enquanto levavam uma vida luta para sobreviver. Os impostos do templo, combinado com os impostos cobrados por Herodes, os romanos estavam literalmente ameaçando a existência do povo judeu. O povo judeu estava carregando um fardo tão pesado que mal podiam tolerar. E aqui, irmãos, esse versículo tem um significado mais profundo ainda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de corações e encontrei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, fazendo com que o ambiente se tornasse um barril de pólvora esperando para explodir. Irmãos, existe uma definição de tensão. Se você oprime demais um povo, ele se revolta. Existe um ponto de tensão. E foi isso que aconteceu. O povo foi proibido de adorar, foi proibido de viver, foi proibido de se sustentar. Isso gerou revolta em Israel. Em decorrência, trouxe uma grande destruição à diáspora. Parte disso foi culpa dos pecados deles mesmos, mas parte disso foi da má gestão. Os sacerdotes, sem dúvida, tinham muita inveja da popularidade de Jesus, mas o motivo principal de procurar matá-los foi o medo de perder suas regalias. Se Jesus fosse proclamado rei, eles pensavam que poderiam perder o estilo de vida gastador. Eles não entendiam que o reino de Jesus não era deste mundo, que o sacerdócio não era eterno, é a carne ou o sangue. E aqui, irmãos, presta atenção numa coisa.
presta atenção numa coisa. Eu tô bem pastoral hoje, né? Meu Deus do céu. Tô pastoral demais ou pregador demais, achando aplicação para tudo. Ai, Senhor, achando aplicação para tudo. Mas deixa eu falar com você, irmãos. Se você envolver o seu serviço cristão, ao dinheiro que você recebe, ao cargo que você tem, às amizades que você faz, os elogios que você recebe, ao seu bem-estar, irmãos, você corre o risco de matar a Cristo para continuar com esse bem-estar. Uma vez, um colega meu ouviu da boca de um pastor dizendo: eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu vou pagar um preço muito alto diante de Deus, mas eu não vou mudar meu estilo de pregação, porque eu preciso que esse povo continue do jeito que está. E a ideia dele era duas: manter o poder aprisionador sobre o povo e receber dinheiro, certo? Então, irmãos, tome cuidado. Existem pessoas que fazem do seu cargo a sua vida. E aí, o dia que tiram-lhe o cargo, ele perde a unção, perde o poder, perde a vontade, perde tudo. Não, irmãos, a gente não deve se apegar a isso, não. A gente deve servir da melhor maneira possível. E também, a gente não pode pecar dizendo assim: eu também não queria, eu nunca quis isso. Se quiser, eu nunca... Irmão, faz isso não, irmãos. Se Deus está te dando uma responsabilidade, é porque Ele sabe. Então, não faz pouco caso. Dá uma raiva, eu como pastor vou conversar com uma irmã, um irmão. Eu nunca desejei essas coisas. Assim, eu sei, é porque Deus quer, é Deus que dá a chapada, sabe? Mas eu acho um esnobar muito grande da obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Dá para continuar aqui, irmãos? Tem só 3 povos, esses aqui são mais rápidos. Tranquilo? Tranquilo? Kézia respondeu lá. Amém. Vamos lá. Esses aqui, irmãos, esses aqui eram famosos. Os zelotes ou os sicários. Olha lá, os zelotes. Mas Judas, o Galileu, foi autor da seita quarta da filosofia judaica. Então, nós temos fariseus, temos saduceus, temos sacerdote, agora temos os zelotes. Esses homens estão de acordo com a noção farisaica, mas eles têm uma fixação inviolável à liberdade. Dizem que Deus deve ser o único soberano e Senhor. Eles também não valorizam qualquer tipo de morte, tampouco desejam a morte de seus amigos e parentes. Não temam nada ao ponto de chamar qualquer homem Senhor, desde que essa severa resolução deles é bem conhecida por muitos. Não falarei mais nesse assunto. Aqui está um povo radical. Radical é aquele que não chama o patrão de Senhor. Só que tem um detalhe. O radicalismo deles fez com que eles se tornassem revolucionários, baseando na crença farisaica da Galileia. Irmãos, é por isso que Natanael disse para Filipe: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Meus irmãos, a Galileia era pobre e era o centro de nascimento dos zelotes. Esses zelotes, eles eram nacionalistas. A orientação e interpretação deles, eles eram bem comprometidos e não se atemorizavam com a morte. Os zelotes desprezavam o governo romano e seus colaboradores, engajando-se na luta armada. Dentro dos zelotes, havia os zelotes radicais, que estavam prontos a lutar, e dentro dos zelotes radicais havia o grupo dos sicários, que nós estudamos na segunda-feira passada, que eram aqueles que do nada, sabe os ataques terroristas que aconteceu na França, que aconteceu nos Estados Unidos? Isso do nada, eles puxavam a espada e cortavam tudo que era romano. Deus da glória. Deus da glória. Os bichos eram brabos. E aí tinha um detalhe, irmãos. Havia zelotes entre os apóstolos? Os irmãos acham que sim ou que não?
Havia zelote entre os apóstolos, irmãos? O que os irmãos acham? Sim, tinha Simão. Ó aqui, ó. Vamos entender aqui, irmãos. Pedro, Kézia diz que é Pedro. Vamos lá. Nome dos apóstolos. Pedro e André, seu irmão. Os dois são da Galileia. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, também da Galileia. Filipe e Bartolomeu, a gente não sabe. Tomé e Mateus também, a gente não sabe, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que traiu o Senhor. Agora vamos dar uma interpretação aqui. Olha, tem um livro, irmãos, de Max Lucado que eu não li, mas eu quero ler. É Por que Deus me escolheu. Max Lucado estuda a história de cada um deles e vê que é o time mais improvável possível. Irmão, pensa no Ibis espiritual. Pensa, sabe o Ibis, o pior time do mundo? Pensa no Ibis espiritual, irmãos. Era os 12 apóstolos de Jesus. Eu não sei se os irmãos lembram do Tabajara Futebol Clube. Os irmãos lembram do Tabajara Futebol Clube? Alguém lembra? Ou só eu que estou ficando velho? Alguém lembra do Tabajara? Que passava no Cacete Planeta? Se alguém lembra, diz um amém aí, diz um oi. Alguém lembra do Tabajara? Kézia diz que lembra. Irmãos, os 12 apóstolos era tipo o Tabajara Futebol Clube. E aí o melhorzinho deles, o melhorzinho, que de todos era Judas. Mas vamos lá. Olha aqui, irmãos. Um dos discípulos de Jesus, Simão, foi descrito como um zelote. Em algumas versões ele é chamado de cananita. É um erro de tradução. Cavavaios, cananaios, é uma translação do hebraico que significa zeloso. Então ele era um zelote. Pronto. Judas, conhecido como Iscariotes, com base em suas ações, também pode ter sido um zelote. Que ações? Judas estava muito envolvida com a ideia de Jesus rei. Então, nós temos aqui a movimentação de Judas, uma revolta de Judas contra Roma. Por exemplo, alguns estudiosos do Novo Testamento diz que a virada de chave no coração de Judas, a virada de chave assim, para Judas trair Jesus foi quando Jesus revelou que o reino dele não era daqui. Foi que Judas teve a frustração, a percepção, certo? Alguns dizem que Tiago e João também eram zelotes. Por quê, irmãos? Quando Jesus foi negado a hospitalidade de Samaria, eles pediram fogo para destruir. Um sentimento ardente de ira, de condenação. Por exemplo, aproximando-se o tempo que Jesus seria levado do céu, partiu em direção a Jerusalém, enviou mensageiros na frente, entraram no povoado samaritano para fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notaram que se dirigia a Jerusalém. Ao ver isso, Tiago e João, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu e destruímos? Mas Jesus, voltando, repreendeu e foram para outro povoado. Então, essa ideia de justiça imediata, irmãos, pode indicar que eles sejam zelotes. Outro que tem um apreço muito grande pelos zelotes é o próprio Pedro, que continuava armado, irmãos. Não que armas sejam problemas, mas o único discípulo na Bíblia que diz que carregava uma arma. Na verdade, 2 carregavam uma espada, porque quando Jesus ora, eles dizem que 2 tinham espada, eles tinham 2 espadas lá. Mas o que demonstra que tinha espada perto dele era Pedro. Isso não é uma ideia de que Pedro estava pronto para uma luta armada, certo? O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que, assim como Paulo também era radical, o Evangelho de Deus é poderoso para mudar o pior dos terroristas, tá? O pior dos fanáticos. A gente limita muito o poder de Deus. O cara mais militante que você conhecer, o petista mais louco que você conhecer, Jesus pode mudar o coração dele também. Vamos lá. Os judeus helenistas. Esse aqui o próprio nome diz. O que ocorre? Alexandre o Grande foi o grande responsável pela helenização.
pelas conquistas, por tornar possível a população dos não-gregos, aceitando vários aspectos da cultura grega. Entre os povos do Mediterrâneo, os judeus também foram influenciados pela força do helenismo. Muitos judeus na diáspora foram helenistas por causa do seu ambiente. Filão de Alexandria é um bom exemplo. Alguns foram helenistas por convicção e ativamente procuraram influenciar outros admiradores com costumes gregos. Esse Filão de Alexandria aqui, irmãos, é um historiador do primeiro século, do segundo século, que ele era judeu heleno. Ele amava as coisas da Grécia. Eles tentavam dar uma misturada no grego com o evangelho, ou com a lei. Olha lá, por exemplo, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E falavam ousadamente no nome do Senhor, falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Irmãos, aqui nós temos que entender o seguinte, eu achava, logo no começo, que aqui eu falava assim, nossa, olha, em Atos 6, os gentios já faziam parte da igreja, porque tinha viúvas gregas e tinha viúvas hebreias. Que maravilha! Não, irmãos, esses gregos eram judeus, circuncidados, judeus que guardavam o sábado, guardavam as tradições, mas tinham uma cultura grega, falavam mais grego do que hebraico, eram mais flexíveis. Os irmãos estão entendendo? E aqui faz uma noção, irmãos, havia uma discriminação na igreja de Atos, porque eles achavam os judeus gregos de segunda categoria. Então, as viúvas eram servidas por último. Na igreja vai ter problemas. O que não pode é os problemas não serem resolvidos. Aprende isso, irmãos. Aí Pedro e os apóstolos instituem os diáconos para resolver esse problema. Certo? Amém. Os herodianos. Os herodianos, irmãos, fala muito pouco sobre eles. Os herodianos, não está claro quem eram eles. Tudo que sabemos é que havia uma ligação forte com Herodes. Alguns estudos acreditam que faziam parte de um partido político de Israel, provavelmente conectado aos helenistas, que apoiavam Herodes e a submissão de Roma. Falaram alguns fariseus dos herodianos para que apanhasse alguma palavra. Jesus advertiu: sejais atento, com cuidado dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui é um grupo, irmãos, que estavam terrivelmente presos a Herodes. Como Herodes era o rei da Judéia, o tetrarca da Galileia, então tinha esse grupo que defendia profundamente Herodes. Amém? Vamos lá. Último povo aqui, tá, irmãos? Último povo. Esse povo aqui que não aparece na Bíblia, mas é muito importante, tá? Alguma dúvida, irmãos? Tranquilo? Vamos lá. Os essênios, tá? Os essênios. Os essênios são importantes, irmãos, porque eles deixaram muitos escritos, tá? Vamos lá. Para fechar aqui. Os habitantes de Qumran não foram mencionados no Novo Testamento. No entanto, muitos acreditam que há referências indiretas aos pontos de vista religiosos no Evangelho. Aqueles que viveram em Qumran podem ser chamados de Qumranitas, mas os membros dos movimentos mais amplos são chamados de essênios. Viviam em assentamentos em todo Israel. Ambos tinham crenças centrais semelhantes, mas eram também um grupo diversificado e podem servir seu papel de formas diferentes. José, Filon, Plínio, o ancião, os mencionam em suas obras e suas descrições diferem consideravelmente. Então, eram pequenas tendas, pequenos clãs que viviam ao longo de Israel. Olá, a doutrina dos essênios era esta, que todas as coisas são melhores atribuídas a Deus. Ensinavam a imortalidade da alma, estimavam-se os frutos de justiça devem ser obtidos com sincero esforço. Eles são excluídos dos tribunais comuns do templo, e eles totalmente viciados em agricultura, aficionados a certa virtude, isso é, em justiça. Na verdade, a tal ponto que, como nunca antes visto dentre outros homens, a instituição deles não impede de ter tudo em comum, para que um homem rico não goze mais da sua riqueza do que aquele que tem
não tem absolutamente nada. Então, irmãos, existe essa comunidade de essênios que seria, assim, bem parecido com o que nós temos hoje de quakers. Os irmãos sabem, os quakers, qual é outro nome que tem para eles? Quakers, são um termo mais parecido. Vivem isolados, trabalham com agricultura, têm um senso de justiça muito bom, um senso moral muito bom, e dividem tudo em comum. E aqui, irmãos, tem uma diferença muito grande. Tem crente que cai nessa ladainha, tá, irmãos? Que a ladainha de comunista, tá ok? Comunista, tá ok? Não, irmãos. O evangelho diz que o homem divide porque quer. Eu sou transformado por Cristo e divido, sem posição de Estado, sem imposição de Estado, de governo, de lei. Eu não sou obrigado a dividir. Eu divido em amor. Os irmãos estão entendendo a diferença marcante disso? Marcante disso. No comunismo, o Estado é Deus, ele me obriga. No Evangelho, não. Deus é o Senhor e ele me transforma. Então, irmãos, tem muito cristão que cai nessa onda aí. Um cristão deve ser verdadeiramente envolvido com assistência social, mas ele envolve por amor, tá bom? No tempo de Jesus, algumas pessoas queriam lutar contra os romanos, outros queriam viver com os romanos. Os essênios escolheram viver isolados, com resposta ao mundo louco que se apresentava no primeiro século. Eles formaram uma comunidade na costa do Mar Morto. Lá os essênios achavam que poderiam viver como o verdadeiro povo de Deus. Eles rejeitavam Herodes, o templo, e os fariseus. Em sua mente só viviam o verdadeiro Israel. E criam numa comunidade pura da qual saiu o Messias para redimir Israel. Eles, na verdade, acreditavam que Deus enviaria 2 Messias. Um seria sacerdote e outro seria rei. Opa, estou sentindo um cheirinho de escatologia aqui, ó. Um cheirinho de escatologia. João comenta algo parecido disso lá nas 2 bestas, mas deixa quieto. Isso aqui é papo lá para frente. Certo, irmãos? Vamos lá. Eles se intitulavam Filho da Luz e seriam utilizados pelo Messias para restabelecer o reino. O evangelho não mencionava os essênios. Os romanos destruíram a comunidade essênia antes de partirem para Jerusalém. Muitos acreditam que foram os essênios que escreveram os manuscritos do Mar Morto. Os essênios eram conduzidos pelos sacerdotes sadoquias, que deixaram o templo de Jerusalém corrompido. Eles salentavam o resto de pureza, compartilhavam todas as riquezas e viviam em comunidade, faziam o trabalho de benevolência dos próprios. Os essênios eram bem rigorosos em suas interpretações do mandamento de adorar. Eles mantiveram uma perspectiva escatológica de vida, falaram no final dos dias de guerra, de Deus, de destruição e do julgamento final. Então tá aí os essênios, irmãos. E dá para ver que os essênios acabaram, irmãos, influenciando muitos santos ao longo da história. Muitos cristãos ao longo do 2º, 3º século tinham essa ideia de se isolar. Até hoje a gente encontra um crente meio louco com essa ideia aí, né? Mas dá para ver que o 1º e o 2º século tem muitos cristãos que se dão a serem ermitões, a serem clausurados, né? E isso vem um pouco da influência dos essênios. Alguns membros escolheram ser solteiros em vez de casar e começar a família. Os essênios não eram pacifistas, mas também não pareciam ser violentos e apoiavam os esforços revolucionários dos zelotes. Como grupo, eles protestavam contra os saduceus e a sua gestão corrupta do templo. Eles também protestavam contra os fariseus por causa das suas tradições e abordagens inovadoras da lei. Então, eles brigavam com tudo e com todos, tá, irmãos? Aqui os 4 movimentos que Flávio Josefo fala, irmãos, são os principais. São os fariseus, são os saduceus, são os sacerdotes e são os zelotes. Esses são os 4 linhas que Flávio Josefo defende, tá bom? As 4 seitas que ele defende. Ele fala um pouco dos essênios, mas esses são os 4 que ele dá mais ênfase. Ok, meus irmãos? Aqui nós temos, meus amados irmãos, uma visão filosófica de como que era o povo que Jesus vivia. Totalmente impactado e envolvido com todo tipo de filosofia.
E aí o evangelho foi transformador. O evangelho foi profundamente transformador, transformando de fariseu a saduceu, de helenista a herodiano. Pastor, me fala um exemplo de um herodiano. Possivelmente Zaqueu era um herodiano, porque para poder ser publicano, cobrar impostos. Mateus possivelmente era um herodiano, tinha que ter uma simpatia com Herodes, certo? Ok? Amém, meus amados irmãos? Há alguma dúvida? Alguma questão? Alguma afirmação? Algum trauma infantil que você queira compartilhar? Fale agora ou fale depois, em nome de Jesus. João Batista era essênio? João Batista era essênio? Boa pergunta. João Batista tinha características profundas dos essênios. Como não cita os essênios no Novo Testamento, a gente não pode categorizar, mas, por exemplo, João Batista pregava no deserto. Era uma maneira de cumprir o evangelho? Era, porque Isaías diz que a voz viria do deserto. Mas ele comia gafanhoto. Então, ele tinha uma vida muito diferente. E aí, irmãos, nós temos que ter um detalhe. O que é o detalhe? Um detalhe muito interessante. João Batista, ele era filho de sumo sacerdote. Zacarias, como a gente estudou domingo passado na escola bíblica dominical, Zacarias entrou no Santos dos Santos. Então, João Batista não ia viver no deserto. E viver no deserto, vestir pelo de couro, comer mel e gafanhoto, porque não tinha opção. Não era essa a ideia, não, tá, irmãos? Assim, ô dó. Não, irmãos, ele podia botar na mesa as suas credenciais genéticas, aprender do templo e tentar uma posição política ali. Mas por amor ao chamado, ele abriu mão de tudo isso. Então, irmãos, há muita evidência de que ele tinha uma simpatia com os essênios, tá? Uma simpatia com os essênios. E aqui, meus irmãos, nós temos que voltar àquela velha questão. Irmãos, nós não somos perfeitos ainda. Existem crentes que são tão bitolados que eles não admitem que são influenciados por linhas filosóficas. Não, é só Deus e a Bíblia que me influencia. Esse é o mundo perfeito, mas não é assim não. Não é assim não. Eu tenho correntes políticas, correntes econômicas, correntes filosóficas que me influenciam sem até eu saber. E o evangelho tem que estar acima de tudo isso. Eu tenho que lutar para que meu coração seja somente de Cristo. Mas a gente influencia. Quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Para alguns, filosoficamente, a família foi construída para que ele fique à mercê dos pais até quando ele quiser, certo? Isso é uma maneira de viver, uma maneira de pensar a família. Não, enquanto eu puder, eu vou ajudar meus filhos, tal, beleza. Existe outra maneira, por exemplo, que começou a caminhar, já tem que carregar balde, entendeu? Já começou a andar, entendeu? Já está valendo. Então, as duas maneiras são pecadoras? Não propriamente dita. As duas maneiras, não. São simplesmente jeitos diferentes de ver o mundo. Então, irmãos, a gente tem que entender isso. A minha maneira de enxergar o mundo, o evangelho tem que estar acima disso, eu tenho que ser guiado pelo evangelho. Mas aí eu simpatizo por tal maneira de interpretar. Por exemplo, nós vamos chegar em eclesiologia. A igreja que eu pastoreio é uma igreja fortemente influenciada pela tradição batista, fortemente influenciada pela tradição assembleana. Pronto. E isso me faz pecador? Não. Eu sofri influência, e aí o que eu faço? Eu avalio a luz da Bíblia o que é bom, o que é ruim, e assim vivo. Certo, irmãos? Então, João Batista, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus tem
Não, isso nós estamos falando do Senhor, homem de homem. Ele tem umas características mais, porque, por exemplo, mesmo tendo forte indício de que Jesus era fariseu, ele sempre recorre, presta muita atenção, uma coisa muito interessante sobre Jesus. Se você prestar atenção, Jesus sempre tenta recorrer ao texto mais antigo quando ele vai falar. Tem toda a lei, tem uma série de versículos, mas depois vamos fazendo, na maioria das vezes ele pega o texto mais antigo, o mais raiz, certo? Para poder fundamentar melhor a sua definição, o seu ensinamento. Seu ensinamento. Amém? 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 Boa pergunta, viu, Marcos? Boa pergunta. Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma pergunta? Então tá bom. Não tendo mais nada a tratar, vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Quem agradece a Deus por nós? Nosso irmão Samuel, tá aí, irmão Samuel? O Senhor ainda está entre nós? Samuel, você ainda está entre nós? Eu acho que ele já capou o gato. Irmão Enos, você tá aí, irmão Enos? Irmão Enos. Amém. Amém. Ora por nós, irmão Enos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que você nos concede, Deus, muito podemos obrigado, aprender Jesus. mais a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lucas, Senhor, Muito que o Senhor obrigado, Senhor, meu Deus. nos dá para nos ensinar, Pai. Nos Obrigado ajuda, pela vida de Senhor cada Deus. irmão que puderam aqui estar participando. Esteja nos dando graça para que Conosco, possamos Jesus Cristo. compreender cada dia mais e mais a Em tua nome de palavra. Jesus. Que o Espírito Santo não nos falte na hora de termos a tua Santa Escritura. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, amém, meus irmãos. Tenha uma terça-feira de vitória na presença do Senhor. Deus em Cristo oriente.